Ele fala, organiza como vai ser o divórcio antes de assinar o contrato de casamento. Então, assim, já vai pensando no pior cenário. E aquilo lá, meu fulano não vai fazer isso. Faz. Não acredita. Então, arrume bons advogados, bom suporte, né? Fala, pessoal do Papo de CEO. Estamos hoje com Bárbara Andrade, CFO e sócia da Flapper. Tudo bem, Bárbara? Como é que você vai? Tudo jóia, tô bem. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar gravando esse podcast com vocês. A gente estava falando aqui nos bastidores um pouco sobre a tua história. Você já estava até falando aqui que você hoje é sócia, não começou como founder e entrou na Flapper. Queria que você falasse um pouco de como é que foi essa tua história na Flapper. Ou melhor, vamos começar explicando o que é Flapper para o nosso público aí. O que vocês fazem? A Flapper hoje é uma startup de aviação executiva sob demanda. Que chique. As pessoas... A denominação é chique, mas no português todo mundo acaba falando que é um Uber da aviação. Né? Nós somos um aplicativo em que você consegue colocar origem e destino e tem diversas opções de aeronaves para poder fretar, ou então a gente tem diversas opções também de voos compartilhados, né? Então a gente está dando acesso e democratizando a aviação executiva no Brasil. Quem antes às vezes tinha curiosidade, vontade de andar e não conseguia, né, fretar uma aeronave inteira, hoje pode só comprar um assento e ter também essa experiência. Caramba, muito, muito legal. E eu nunca tinha parado para olhar esse mercado, assim, pouquíssimo que eu já tinha visto. Você pode fretar esses jatinhos, só que eles são muito caros, né? Eu não sei se o seu tipo de... Se você fez algum tipo de democratização no ticket médio, você falou compartilhado. Sim. Aí também. Como é que é isso? Isso, a gente democratizou nesse ticket médio, né? Antes da pandemia, a gente tinha 2 rotas fixas, né? Saindo de São Paulo. São Paulo-Rio, que tinha um valor por trecho de cerca de R$950. E a gente tem ainda ativa a rota São Paulo-Angra, que a gente vende por trecho por R$1.200. Além de diversas opções de empty leg, né? O que são essas empty legs? São trechos em que a aeronave volta vazia. A gente tanto oferece a empty leg como a aeronave inteira, quanto também oferece o assento, né? A oportunidade de a pessoa comprar essa empty no assento. Então tem trechos que podem ser R$1.000, R$600, dependendo dessa empty. Então a gente consegue deixar a pessoa sempre antenada ali, né? Para quem não tem o aplicativo, é legal baixar, porque sempre tem notificação de empty leg para os mais diversos destinos, né? Não somente saindo de São Paulo. Nossa, que legal! Então, quer dizer que hoje eu vou poder finalmente andar de jatinho particular, tirar essa onda, vou poder pagar isso mesmo. Vai poder fazer muito conteúdo para o Instagram. A gente vê muitos clientes que às vezes nem aproveitam muito trecho, né? Postam, filmam bastante, assim. E a gente facilitou muito o acesso, né? Então, a pessoa hoje, o voo dura 50 minutos, 40 minutos, né? Às vezes você não quer todo aquele trabalho de aeroporto, que a gente sabe, né? Tem que chegar 1 hora antes, aí fica aguardando, cancela, remarca. Então, a pessoa chega 15, 20 minutinhos antes, embarca, e já chega ao destino. Então, essa rapidez e essa comodidade, né, que a gente vem oferecer. Nossa! E você sabe que você falando assim, você acabou me trazendo várias histórias, né, de aeroporto. Porque, meu Deus, o que a gente já passa nos aeroportos do Brasil não tá no gibi, né? Às vezes, você não quer nem pagar só pelo conforto da nave, né? Você quer pagar, você pagaria só para não passar por um monte de coisa que você passa no aeroporto, né? Pelo perrengue chique, né, como dizem. Então, quem nunca teve uma mala extraviada, né, gente? Não é? Quem nunca teve? Então, a gente consegue oferecer. A gente tem muitos clientes, muitos passageiros que às vezes querem viajar com um cachorro, né? Então, consegue viajar, lógico, né, que dentro da sacola devidamente acomodado, né, para não incomodar os outros passageiros. Mas você consegue ter um conforto maior nessas viagens, né? Além da questão da rapidez
e tudo, você tem um maior conforto que é incomparável, né? Pô, muito interessante. E eu não sei como é que funciona esse mercado, se você puder me dar um overview, mas eu imagino que os custos de você fretar uma nave anteriormente eram bem maiores do que esse, né? Continua sendo, né? A aviação executiva não é barato, né? Não é um mercado barato. Eu brinco que às vezes as pessoas querem falar que a gente é um buzzer. Não, um buzzer está oferecendo um serviço mais barato, né? A gente oferece um serviço em que você tem uma opção que você não tem na aviação executiva tradicional, né? Que não tem essa possibilidade de você comprar o assento, apesar da ANAC recentemente ter soltado um regulamento que algumas companhias de táxi aéreo podem comprar, mas a gente oferece diversos outros tipos de conforto, digamos assim. Então, a pessoa ela pode pagar no cartão de crédito, ela pode parcelar, a gente tem essa parte de pagamentos nossa muito bem integralizada. A gente tem mais de 400 aeronaves cadastradas no aplicativo, então você tem diversas opções. Então, quando você vai num táxi aéreo específico, você tem ali, às vezes, a oferta de 4 ou 5 aeronaves, né? Você não tem essa gama tão grande de aeronaves. A gente tem essas opções de pagamento e tudo ali no aplicativo. Então, a gestão e você solicitar um voo fica muito mais rápido e cômodo, né? Pô, muito bom. E ainda sobre esse assunto, porque eu fiquei fascinado agora. Porque, óbvio, ele é mais caro, ele é ainda um artigo de luxo, mas, assim, vamos combinar que você, de certa maneira, tirou... talvez eu possa dizer que antes a gente só via milionários viajando nisso, né? E hoje você acaba tendo um range um pouco maior de público, né? Porque sim, com certeza. Acaba... Beleza, mais barato, é mais caro que o outro. Né? Isso. Por exemplo, a aviação executiva, a gente fala que é um público AA, né? Então, quando você oferece a oportunidade de compartilhamento, né? Além de você conseguir mais pessoas tendo acesso a isso, você consegue também que mais pessoas, às vezes, do mesmo ramo, assim, da mesma classe ou dos mesmos interesses, possam fazer o networking e se conhecer, né? Então, muitas vezes, você está compartilhando ali a aeronave com alguém que eventualmente você possa fazer negócios ou que possa, né, virar um amigo ali. Então, a gente consegue unir pessoas mais ou menos do mesmo perfil, né? Porque você consegue deixar todo mundo mais ou menos nivelado. Isso é muito interessante, porque no final do dia, a experiência do cliente é muito importante, né? E aí você está oferecendo uma experiência de comodidade, de relacionamento. Muitas pessoas, por exemplo, empresários, para ele é muito interessante ele usar esse espaço de tempo para, por exemplo, fazer networking, por que não, né? Sim, exato. Nosso trecho Rio-São Paulo, que era um trecho muito de negócios, assim, a gente tinha os mais diferentes tipos de empresários, né, interagindo entre si. Então, é muito interessante quando você tem essa oportunidade, né? Às vezes, pessoas você não consegue, de uma outra maneira, né, interagir, você está ali num voo de 50 minutos, conversando, trocando uma ideia com a pessoa. Outro ponto que eu queria te abordar aí da Flapper, como é que veio essa ideia? Como é que surgiu isso aí? Como é que vocês falaram, nossa, preciso revolucionar a dinâmica de táxi aéreo? Nunca pensaria. Sempre foi um mercado, assim, a aviação é um mercado que tem muitos apaixonados, né? Então, surgiu os dois founders, né, Arthur e Iago. Eles começaram com essa ideia. O Paul, que é o nosso CEO, se juntou a eles como um founder também. E eles começaram a ter a ideia da Flapper a desenvolver. O Paul veio de uma trajetória na Easy Taxi, então ele já estava acostumado com a questão de mobilidade, né? Então ele se juntou e assumiu como CEO justamente para poder expandir os negócios, né? Durante a Easy Taxi, ele foi responsável pela expansão por diversos países da Easy Taxi. E aí eles, observando essa demanda que se tinha na aviação executiva, né, gostando bastante, começaram a criar esse aplicativo para poder oferecer a questão dos compartilhados. A ideia inicial era só ter realmente ali o compartilhado, né? A gente ter só essa oferta. E aí começou a ter as demandas de fretado também. E até mesmo de aeronaves maiores, né?
Então, com a evolução do negócio, por exemplo, hoje, a gente, além de fazer o transporte de passageiros, a gente também faz transporte de carga e aeromédico. Nossa, que interessante. Segmento bem, assim, total coerente, né? Se a gente parar para pensar, mas muito interessante. E você, me conta um pouco aí da sua história. Hoje você é sócia, e como é que surgiu isso aí? Como é que você entrou dentro da Flapper? Então, o Paul me achou, né, me descobriu, eu brinco com ele, que ele adora descobrir pessoas. Ele é um dos melhores huntings do nosso, da empresa, assim, o tempo todo sempre conversando com gente, com possibilidades, né, pra gente trazer pro time. Ele me mandou uma mensagem, né, perguntando, eu tenho uma trajetória já na área financeira, perguntando se eu tinha alguma indicação, né, de CFO, porque ele estava em busca de um CFO. E eu sempre admirei muito a Flapper, né? Sempre acompanhei o Paul nas redes sociais, no LinkedIn. Eu falei para ele, eu tenho uma indicação ótima, euzinha. E aí a gente começou a conversar, né? Ele precisava de alguém que organizasse a casa, né? A Flapper vinha de um crescimento, tinha acabado de receber um aporte, né? A metade do Series A, e precisava de alguém para poder fazer toda essa gestão. Então, eu vim justamente para organizar a casa, né? Trazer mais formalização, digamos assim, para a empresa, e também para focar em investimento, né? Em trazer mais investimentos para a gente fechar o Series A, que aconteceu, né? Recentemente, agora nesse mês, a gente fechou o nosso Series A, e também começar a expansão internacional, que a gente já está com operação no Chile e na Colômbia, né? A gente já tem entidade legal nesses 2 países. Nossa, que legal! Bom, dá para ver que vocês têm um cara aí bem focado em expansão, isso é muito bom. Paul é polonês, né? Para quem não sabe, então faz uma mistura muito boa, né? E aí dentro desse mercado, me conta um pouco como é que estão sendo os desafios assim, em termos de público, de expansão. O que vocês têm encontrado aí? O desafio, assim, acho que maior que a gente passou, né? 2020, a pandemia, como todo mundo sabe, o setor de aviação sofreu muito. Eu brinco que no dia 17 de março, não esqueça essa data, em que fecharam as fronteiras, a gente teve que fazer diversos cancelamentos. Então, muito dinheiro, né, que já estava em caixa, que o cliente já havia pago pelo fretamento que iria acontecer, a gente teve que fazer diversas devoluções, né? Eu falei que se eu não morri do coração em março do ano passado, eu não morro mais, estou tranquila, né? Porque foi bem, você está com dinheiro em caixa e tem que devolver, né? Quem trabalha com finanças sabe como isso é desesperador. E a gente rapidamente viu que aquilo não seria uma coisa de 2 semanas, como muitos acharam inocentemente que a quarentena ia ser 2 semanas, né? Então a gente já começou, junto com o nosso time comercial, a procurar por novas possibilidades, né? Então a gente já começou a ver outros ramos que estavam precisando da aviação. Começamos a entrar em contato com empresas, né, de logística. Então a gente trouxe muitos testes de Covid para o Brasil, prestando serviço para uma empresa. A gente fez muito aeromédico também, às vezes pessoas precisavam ser transportadas, e aí a gente conseguiu rapidamente mudar, né, virar essa chave para poder, durante esse período, cobrir um pouco, né, a ausência de transporte de passageiros, né, todo mundo isolado em casa, a gente não conseguia. Então, e nesse meio tempo, né, tentando buscar essa nova clientela, né, digamos assim, a gente estava ainda buscando investidores, porque a gente estava com o Series A para ser finalizado. Então, é aquele equilíbrio de pratinhos, né, o tempo inteiro, para poder não deixar a peteca cair. Então, hoje a gente tem muito orgulho de que a gente não demitiu ninguém durante a pandemia. Pelo contrário, a gente fez novas contratações, não precisamos entrar com medida nenhuma de redução de salário, nem redução de benefícios. E isso deu uma confiança muito boa, tanto no mercado, né, quanto internamente, né? Os funcionários se sentiram à vontade para poder estar todo mundo ali crescendo junto, assim. E mesmo nesse cenário, a gente cresceu em 2020 110% a mais que em 2019. Beleza. Então, que assim, beleza. A gente foi muito sangue nos olhos, assim,
para poder, né, dar uma boa entrega, né? Legal. E, assim, muito golaço que vocês pensaram, porque vocês fizeram do processo aí, da crise do limão uma limonada, conseguiram aí fazer como o nosso amigo aí, Felipe lá da oficina diz, do limão uma limonada, conseguiram realmente se adaptar muito rápido a essa dinâmica. Muito bom isso, assim, acho que o que mais a gente avalia em startups, assim, empresas que estão em franco crescimento como vocês, essa capacidade de adaptação, né? É conseguir entender o que o mercado está fazendo, se adaptar rapidamente e, putz, continuar crescendo. Então, aí tá uma boa lição para quem está escutando a gente de flexibilidade, né? Porque você, em tese, não alterou o produto. Você só o mesmo aplicativo, né? É o mesmo. A gente fez várias mudanças, sim, no nosso site, né? Para poder oferecer dentro das opções de passageiros, ter lá a opção de carga e de aeromédico também. Mas foi uma mudança que a gente conseguiu fazer muito rápida, né? Nosso time de TI é sensacional, super rápidos para poder também adaptar, né? Que a gente sabe que essa parte de tecnologia, né? Quando chega algo assim muito inesperado, sempre precisa de um tempo para subir para testes. Os meninos foram incríveis, fizeram um tempo recorde e a gente conseguiu se manter estável, né? Assim, sem grandes surpresas no restante do ano. Então foi um trabalho, assim, a equipe inteira, muito dedicada, muito focada. Pô, golaço. E falando aí dos investimentos, Bárbara, você acabou vendo muito dessa parte de investimentos aí, como CFO, imagino. Como é que foi esse processo aí? Porque você comentou uma coisa que às vezes acontece, às vezes não acontece, que é integralizar o Series A. Então, vocês, na verdade, não tiveram um único investidor Series A. Vocês juntaram um pool. Como é que foi isso? Exato. A gente tinha, né, no início, um Series A em determinado valor. A gente conseguiu metade com a Confrapar, né, que é um fundo, um Venture Capital. E aí a gente começou a procurar por mais fundos no Brasil. O tanto de não que a gente coleciona, creio eu, o Paul depois pode me corrigir se eu estou errada no número, a gente já conversou com pelo menos uns 200 fundos de investimento. Nossa! Né? Porque, principalmente no Brasil, são muito focados em alguns tipos de startup, né? A aviação sentem mais arriscado, acredito eu. E muitos fundos de fora que tinham interesse em investir na gente, queriam investir, né, no futuro Series B. E a gente está um passo atrás ainda, a gente está completando o Series A. Então, assim, foram muitas conversas, e depois dessas diversas conversas, a gente tomou a decisão de ir para uma crowdfunding. A gente fez parte do nosso Series A através da SMU, né, Start Me Up, que é uma crowdfunding no Brasil, né, acredito que é a maior hoje. Ela fez com a gente e batemos um recorde, né? Captamos 2,5 milhões em 7 dias. Nossa! Então, foi assim, não sei se foi o terceiro maior do Brasil, não estou, mas estamos entre os maiores e nos surpreendeu muito positivamente, né? Porque eu, como financeira, a gente já planeja, são tantos dias no contrato, né? Esse tempo, e a gente tinha 60 dias para captar e captamos em 7. Aí eu pensei, glória a Deus, humilhados sendo exaltados. Boa. Depois de bater na porta de tantos, assim, eu vejo, né, às vezes, para os empreendedores que estão escutando a gente, que às vezes buscam a Venture e não tem essa resposta toda de um lugar, acho que a crowdfunding está crescendo muito no Brasil. É uma opção, né? Analisa bem, assim, procure uma empresa séria, né? Como eu disse, a SMU foi ótima conosco, foi um trabalho, uma parceria muito boa, assim. Fizemos tudo muito rápido, assim, foi excepcional. E às vezes a gente fica com um preconceito, né? Eu vejo no Brasil de fazer isso porque o povo fica achando que é uma vaquinha, né? E aí fica meio pejorativo. Mas lá fora isso é muito forte, né? Muito forte. Você está precisando desse gás para o seu negócio e está recebendo muito não, vai para o crowdfunding, é uma das opções, né? Que a gente tem aí também e foi muito legal para a gente. E depois, né, que a gente fechou,
parece, né, que abre a porta, passa tudo. Logo depois, a gente recebeu, né, o complementar da Investidores.vc, do Amuri. Boa. E esse Series A, não sei se você pode abrir, mas ele conseguiu chegar a um montante de quanto aí nesse primeiro Foi Series? 10 milhões. 10 milhões, legal. Só para quem está escutando a gente tem aí o investimento anjo, né, o Pre-Seed que a gente chama, o Seed, e o Series A é a primeira rodada do jogo de gente grande, vamos botar assim, né? Exato. Eu ainda colocaria até um antes do Investidores Anjos, que tem o Family and Friends, né? Que às vezes aí o pai, a mãe aposta, um amigo, né? Dá aquele gás inicial, aí depois vem o anjo. Ainda tem, às vezes, o desse, né? Para começar a rodar. E aí o Series A normalmente vai de 2 até uns 20 milhões. Não tem muito certo, né, Bárbara? Mas é mais ou menos assim. Tem, assim. O mercado anda bem flexível no valor do cheque, né? Não é muito cravado assim, não. Mas respeita mais ou menos o tamanho. Acho que o principal para você ir atrás de um Series A é ver o tamanho da sua empresa, né? E como é que está seu produto, né? Quando a gente está indo num estágio seed, a gente está validando o MVP, validando o produto, a oferta, né? Então, no Series A, a empresa já tem que estar rodando, você já validou isso tudo, né? Então, acho que vem muito da maturação da empresa para poder ir em busca desse Series A. E me diz uma coisa, vocês tiveram rounds anteriores, menores, um anjo? Tivemos, passamos por todas as etapas, né? A gente teve o Family and Friends, que foram, né, os founders colocando grana também. Tivemos investidores anjo, tivemos o Seed, a aceleradora, a ACE, né? Foi uma aceleradora da qual participamos, e aí seguimos toda a escadinha, né? Legal. De crescimento. Então, passamos por todas as fases, né? Não pulamos etapa nenhuma. Ontem eu estava conversando aqui perto com o pessoal da 20 Partners, né? O fundo, e a gente estava discutindo um pouco sobre isso, né? Junto com o Felipe, que é um dos sócios. E ele estava me dizendo que ali dentro das pesquisas dele, eles estão vendo que basicamente, acho que das empresas que começam a iniciar esses rounds, né, de Family Friends, de investimento anjo, Series A, Series B, para chegar no Series A, você já está tirando onda, porque em média você bate quase só 20% das empresas que conseguem chegar no Series A. No último lá, no I, putz, 1, 2, 5%. Às vezes não chega porque não precisa também, né? Tem muito isso. Você não precisa ficar fazendo rounds infinitos. Mas, assim, você chegar no Series A já é tirar onda. E assim, e muita atenção, até uma dica, né? Às vezes quem tá pensando, tem uma startup que tá começando, ter atenção de qual o tamanho do pedaço da pizza você dá para esses investidores iniciais, porque à medida que vão passando os rounds, né, os founders vão tendo uma diluição, então é super importante que você tente manter já desde o início uma gestão e uma administração dessa diluição, para quando você chegar no Series B, você ainda ter fatias para distribuir, né? Para não ficar tão apertado. E às vezes isso, você não ter essa fatia, às vezes prejudicar a empresa, prejudicar uma captação. Então, tem que começar desde o início mesmo, sabendo o que se propõe para a empresa, para poder não distribuir fatia maior para quem está chegando no começo. E também negociar bem com quem já investiu, né? Porque tem muita gente que vai e trava ali teu investimento, não quer ser diluído. Então você acaba ficando na Mas mão. Nada que um acordo de acionistas bem feito, né? Eu brinco que a gente fala do divórcio antes de casar, em startup, né? Você já fala, organiza como vai ser o divórcio antes de assinar o contrato de casamento. Então, assim, já vai pensando no pior cenário, e aquilo meu fulano não vai fazer isso. Faz. Não acredita, então arrume bons advogados, bom suporte, né? É super importante, a gente vê muito aí, a gente está nesse ambiente de startup, várias histórias de que não tem essa atenção inicial, assim, e tiveram problemas depois. Total, conheço vários casos. Mas uma coisa que você
comentou aí que eu achei bem legal é a questão do crowdfunding, que pouca gente ainda está trabalhando isso. E, putz, você foi um baita caso aí de conseguir levantar 25% só no crowdfunding do que você precisava, 2,5 milhões, que é um valor bem considerável. No processo de crowdfunding, foi uma decisão estratégica? Vocês começaram a entender, beleza, eu preciso fatiar onde eu acho? Foi um convite da empresa de crowdfunding? Como é que foi essa decisão? Foi eu que bati na porta deles, né? Então, assim, quem trabalha na finanças, a gente é muito responsável pela essa gestão toda econômica da empresa. Então, a gente anda lado a lado com a estratégia. Então, eu preciso crescer, eu preciso expandir, eu preciso manter minhas operações e a gente precisa buscar dinheiro, né? E quando se busca dinheiro de terceiros, né, no caso de uma startup, você tem as opções de venture capital, você tem as opções, às vezes até de empréstimos. O BNDES teve programas muito interessantes durante a pandemia, então era todo dia eu assistindo live do BNDES, né, do pessoal para poder ver possibilidades e também ver outros tipos, né? Existem os bancos emprestaram muito dinheiro, o Itaú estava com uma linha muito bacana para tecnologia, eles têm dentro deles lá um setor que é focado para startups, né? Os bancos estão se adaptando para essa nova realidade. Então, quando você tem aquele leque de opções, você tem que analisar o que é mais coerente com o seu negócio, né? A gente gosta muito do smart money, né? Que é aquele dinheiro que vem junto com parcerias, né? Que você traz, às vezes, dentro do fundo, pessoas para cadeiras do seu conselho, mas chega um momento em que você realmente precisa do dinheiro e não é tão mais somente a parte de venture, né? Então, ficar aberto a essas novas possibilidades. Então, a gente começou a fazer uma lista, né? De onde a gente conseguiria ter essas opções, né? De onde a gente conseguiria esses investimentos, e aí começamos a pesquisar por crowdfunding, né? A gente chegou a conversar com 3 aqui no Brasil, e aí a que mais deu fit foi realmente a SMU, né? Pelo todo o linear que eles têm, é importante saber, eles também investem, né? Estou fazendo propaganda aqui, Diego e Rodrigo, depois eu vou mandar esse vídeo para eles. Quando a pessoa aporta também, você vê que ela acredita ali no negócio, não é somente fazer uma captação, pegar, né, seu success fee e depois vida que segue. Não, existe toda uma comunidade que se forma. Então, independente da maneira que você pega o dinheiro, você tem que ver as condições e que aquilo pode te agregar, pode te trazer, né? Um banco simplesmente é só o dinheiro, mas quando você pega esse tipo de parceiro, você consegue ter esse plus, né? Você consegue ter essas parcerias que te dão conexões para o crescimento do negócio. Cara, golaço. E aí serve de lição para muita gente que está escutando a gente, porque a gente sofreu um período, acho que ainda tá, mas eu acho que já está diminuindo um pouco, de fundraising. Preciso fazer fundraising, preciso achar... Nem sabe por que é usar o dinheiro, né, gente? Nem sabe. Às vezes eu participo de mentorias, né, em alguns grupos de startup. A pessoa, eu quero 5 milhões. Eu falei assim, meu filho, sabe quanto que é 5 milhões? Como você vai gastar isso? Você vai investir em quê? Quanto? Se você vai investir isso, quanto vai te dar de retorno? Não é Perfeito. Simplesmente torrar o dinheiro, né? Porque a gente enxergou, acho que antes daquele cenário da WeWork, né, que a gente enxergou toda aquela problemática, prestes a abrir um IPO e desandou tudo, queimar dinheiro por queimar dinheiro já não faz mais sentido no cenário atual que a gente está vivendo. A gente enxergou muitas startups queimando dinheiro por queimar dinheiro, né, porque estavam com uma super liquidez, e hoje em dia, até mesmo os investidores que têm muito dinheiro, eles querem saber onde vai. Então, acho que a questão da WeWork deu um susto no mercado geral e, vamos ver, estamos com liquidez, mas vamos fazer de maneira coerente, né? Então, antes de saber, eu quero X ou Y, ver realmente a necessidade de capital que você precisa, né? E quanto mais você pega, mais você divide, né? Aquela questão da fatia da pizza. Então, só realmente capte o que você precisa.
Porque se você captar mais, você vai distribuir mais, às vezes, para uma pessoa que não é tão interessante, não vai se tornar um parceiro tão interessante para o negócio. Concordo, gênero, número e grau. Lição, Bárbara deu aula agora, né? Palmas pra ela. Vou pedir pra galerinha. Eu fico até preocupada que eu falo muito, né? Financeiro raiz, né? Mas eu acredito que a galera consegue, né? Pegar mais ou menos a ideia. O pessoal daqui é bom. O pessoal daqui é raçudo. O mais legal é que o nosso público, a grande parte do nosso público, ele escuta e ele pesquisa. E depois a gente recebe muito feedback, até de termos ou coisas que de repente a gente fala, que o pessoal quer se aprofundar. Assim, muita gente me chama no Instagram, no direct ali, falando, sobre esse assunto aqui, o que você acha de melhor? Então, assim, o pessoal absorve bem. Pelo contrário, eles têm pedido para cada vez mais a gente se aprofundar nos assuntos. Legal. Mas aí, falando do crowdfunding ainda, vocês definiram que o crowdfunding, imagino eu que vocês fizeram esse levantamento aí de dinheiro em troca de um retorno. O que vocês ofereceram ali pro investidor? Então, geralmente, esses contratos de investimento são mútuos conversíveis, né? O que é um mútuo conversível? Eu te faço o aporte e no final daquele período, pode ser 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu posso converter esse valor que eu investi reajustado em ações da companhia, né? Então, eu entro definitivamente no quadro societário, ou então eu resgato esse valor de acordo com o que foi acordado de juros e de correção, né? Geralmente, o contrato de mútuo, ele não coloca nesse rendimento índices muito altos, né? Coloca geralmente um IPCA, um CDI, né? Atrela esses indicadores para quando a pessoa não decide ao final do contrato converter, ela não ter, a startup, né? Não ter que pagar um valor muito alto. Então, geralmente são esse tipo de contrato, ou então debêntures conversíveis, né? Que é mais ou menos a mesma lógica, né? As debêntures. E aí você fecha, né, esse acordo no final. Então, é sempre bom analisar se nessas negociações, né, como é que está apresentado esse mútuo e essa remuneração do investidor, né? Então, eu vejo gente, às vezes, coloca índices muito altos atrelados a isso, e no final o investidor quer sair, não quer converter em ações, você está com uma dívida enorme ali no final, né? Sim, total. Super 10. E no crowdfunding, você fez esse caminho também? Foi? Sim, fizemos esse caminho. Legal. No nosso caso, a gente optou por fazer debêntures, porque a gente já tinha algumas debêntures emitidas, né? No início, a gente começou com o Series A já emitindo debêntures equivalente ao nosso Series A, e aí a gente optou por, né, manter as debêntures. Muito bom. Aula mais uma vez aí da Bárbara. Seguindo aí o nosso caminho, falando um pouco sobre a Flapper, quais são os próximos passos que vocês estão visualizando aí em termos de expansão? Você já me citou outros países, vocês já estão fazendo outros nichos. Como é que aí está esse roadmap aí de crescimento? Crescimento, assim, a gente tem 2 linhas, né? O crescimento do produto, né? Que é cada vez mais trazer mais funcionalidades e oferecer outros tipos de produtos para aviação executiva em geral. E aí, na expansão, a gente está focado hoje, né? Chile, Colômbia e também México, né? México, hoje o povo me mandou uma mensagem agora, acho que achamos alguém para o México, mas não darei spoiler. E estava faltando essa pessoa. E no Chile, a gente tem um funcionário já, um country manager, e na Colômbia temos 4 funcionários já. Então, lá já está rodando bem desde o final do ano passado, e a gente está bem empolgado com as opções que a gente vai poder oferecer, não somente, né, para os nossos clientes nesses países, né? Fornecer essa integração Latino-América como um todo, né? Então, a gente sonha grande, eu brinco que eu quero oferecer um compartilhado, as pessoas saindo do Brasil indo para vinícolas no Chile para poder aproveitar e ter todo um pacote, né, de serviço ali integrado, né? Sempre focado nesse público mais né? Uma classe A. Meu coração até palpita você falando assim. Eu sou fissurado em vinícolas e vinho. Eu viajo, acho que todas as minhas viagens são alguma coisa ligada aí no turismo, alguma coisa assim.
A última eu fui para o Uruguai, inclusive, para vinícolas. Então, serei seu cliente com certeza. Darei a primeira divulgação, com certeza, está incluso. Me manda a mensagem que eu tô lá. Cara, muito bom. Uma coisa interessante que eu fiquei aqui pensando é que pelo fato de vocês terem uma dinâmica mais intimista, compartilhado e até fretado, muita gente também pode ter feito essa opção de escolha na pandemia, ou não, ou isso influenciou alguma coisa? Cresceu muito, assim. A gente viu a opção de muitas famílias, né, estarem optando pelo fretamento, pela segurança, né, de estar dentro daquele avião. Então, assim, a gente tem aeronaves, né, em média, 7, 8 lugares, então a pessoa viaja com a família inteira, faz o fretamento e não fica dividindo, né, com outras pessoas dentro do avião. A gente sabe que, né, até mesmo na aviação comercial, existe uma troca de ar, né, a cada 3, 4 minutos, mas em jatos, geralmente a troca de ar, né, a circularização do ar é cerca de 30 segundos. Então, as chances de contaminação, né, por Covid são bem menores. Então, você tem um conforto e uma segurança para poder viajar que são bem maiores, né? E fora, como a gente brincou, você não tem tanto contato assim. No aeroporto, você chega, você tem que passar por um raio-x, você passa por diversas outras pessoas, então você está muito mais exposto, às vezes, do que quando você vai por um fretado, né? Então, a gente teve muitas pessoas que, às vezes, tinham casas em outros lugares, né? Pessoas que São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que tinham casas você tem pessoas que têm casas, às vezes quer passar o home office, né, em casas de campo ou tem casas no litoral. Então a gente fez muitos voos fretados de famílias, né, indo para esses lugares, assim, para poder passar a quarentena lá. Pô, muito golaço. E me diz uma coisa, um ponto que eu achei bem interessante, pode ser total falta de visualização minha, mas eu não vejo nenhum aplicativo fazendo isso no Brasil. Não, no Brasil tem alguns aplicativos próprios, assim, mas não tem as mesmas funcionalidades de pagamento, de localização que a Flapper tem, né? E a oferta, né? Igual a pessoa que acessa o aplicativo da Flapper, ela tem a disponibilidade de centenas de aeronaves, né? Isso no Brasil, né? Se for considerar a oferta nossa mundo, ir para milhares de aeronaves. Pô, muito bom. Nos Estados Unidos, o Uber tentou fazer alguma coisa assim, né? De táxi aéreo. Tentou, mas lá a Jets, né? É muito forte. O Uber tentou também o de helicóptero, né? Em São Paulo, mas você precisa de um volume para se manter. São custos altos, né? A margem na aviação é uma margem mais baixa, né? Então tem que ter esse ponto de atenção, né? Para poder fazer o negócio virar. Às vezes não é tão interessante no helicóptero por conta do ticket, né, que ele apresenta, né, é um ticket menor. E aí a gente teve a Uber e teve era Vol, gente? Eu esqueci o nome. Tinha uma outra com V, eu não vou me recordar, senão eu vou falar nome errado aqui. Tinha também uma que tentou e não rodou, né, focado em helicóptero. A gente tem a opção de helicóptero também, sempre em algumas datas especiais, igual a gente fez Dia dos Namorados ano passado, voos panorâmicos, junto com parcerias com restaurantes. A gente tem muita parceria com o Fazano. Então, a pessoa ela pode comprar um pacote que tenha o jantar e o passeio panorâmico ali. E, às vezes, para uma data especial, né, é um ticket menor. Então, uma faixa de R$1.000 a R$2.000 a pessoa consegue, né? Às vezes, é um aniversário de casamento, pedir noivado, aniversários, né? Aí a pessoa que está querendo casar já não tem mais desculpa de fazer um negócio maneiro. Já é diferente, né? Já dá né? Já surpreende ali, né? Ainda bem que eu já casei, que se minha mulher escuta isso, eu tava... Não, mas aniversário de casamento tá aí, ué. É verdade. Aniversário de casamento. Verdade. Já dei a dica pra ela. Mas pode deixar que na vinícola, eu já tô comprado já. A vinícola já me cativou já. Nossa, e você não tem noção, porque para esses lugares de vinícola, às vezes você tem que fazer muita ponte aérea, ou melhor, você tem que fazer muita conexão, ponte aérea não. Fazer muita conexão, é ruim, às vezes é puxado, trazer vinho. Essa é boa pergunta, né? Olha que pergunta. Tem o voo naquela hora do padeiro, né? Aqueles voos de madrugada. Exatamente. Sofrido. Agora, uma pergunta muito interessante para você, Bárbara. Eu tenho limitação de vinho quando eu faço uma viagem por jato, assim?
Você tem que passar, por exemplo, você não pode levar determinados itens, né? Você passa também por uma fiscalização, né? Você tem limite de bagagem também. Então, assim, quando você freta, você tem disponibilidade de X quilos, né? Então, a gente distribui entre as bagagens e os passageiros. Então, a aeronave não vai cheia, dá para você levar mais bagagem. Então, tem que fazer essa distribuição, porque a gente também calcula o gasto do combustível, né, na rota que você vai. Então, a questão, assim, se você, né, tiver vindo... E vinho, né, é uma coisa que você tem limitação alfandegária, né, só pode trazer 3 garrafas. Você, né, compra aquela mala de vinho e traz ela recheada, né? Boa. Pra não quebrar nenhum vinho meu, pelo amor de Deus, não. Já tive experiências horríveis com vinhos muito bons que eu não encontro aqui no Brasil. Então, ó, mais uma dica lá. Chega a estar todo sambado, eu sei como é que é. Assim, achei o modelo de negócio de vocês muitíssimo interessante. Acho que vocês estão muito redondos. E assim, vocês estão mostrando muita segurança no que vocês estão vendo. Como eu te falei, um pouco antes da gente marcar essa conversa, na verdade, quando eu conversei com um grande Fábio lá da Sales Farm, ele disse seu nome pra gente entrevistar, foi sensacional. E eu tinha sido impactado com algum tipo de mídia, alguma coisa assim nessa frente. E eu achei assim, a comunicação de vocês muito boa, muito, muito clara, muito, muito direcionada, com um quê de luxo ali, né? Claro, né? Porque eu acho que vocês no final do dia vendem um pouco de status ali nesse sentido. E assim, achei que vocês estão muito redondos. Quanto tempo tem a empresa? Eu nem cheguei a fazer essa pergunta. A gente nasceu em 2017, né? Que é a data do CNPJ. Já começou em 2016, né? A ter uma movimentação, mas o carimbo, né? O registro de nascimento é fevereiro de 2017. Boa. Então, a gente tem 4 anos, né? É uma empresa super recente, né? E muito super maduros, recente. Né? Já estão mas bem. A gente traz muitas pessoas. O que eu gosto muito desse mix da Flapper, a gente é uma startup, mas a gente traz pessoas de diferentes mercados, né? Eu mesma vim de indústria, né? Eu vim da Fiat. Então, foram 8 anos de Fiat, passei por startups aqui em BH também. Então, a gente tem um mix muito grande. Então, os nossos country managers são pessoas do mercado de aviação. A gente trouxe pessoas da Gol, né, da Latam, que trabalham com a gente também. E a gente tem a rapidez que a startup tem, mas a gente tem a maturidade profissional também do time. Então, acho que por isso que acontece tão rápido, né? A nossa média de idade, eu brinco que eu e os country managers, a gente coloca a média de idade da Flapper para cima, né? Porque aí a gente já vem trazendo essa experiência, né? Eu já empreendi antes de entrar na Flapper, né? Então a gente já sabe das dores do mercado. Então, quando vem problemas, a gente consegue tomar decisões mais rápidas, né? Então, já vem calejado do mercado, né? Eu já passei por crises na indústria. Eu peguei a crise de 2008 na Fiat. Beleza. Então, assim, a gente sabe que do chão não passa, né? Que sobrevive. Então, não desespera. Isso acho que traz muita diferença, assim, nesse crescimento em tão pouco tempo. Pô, muito bom. A gente tem visto que cada vez mais empreender tem tocado pessoas, vamos botar assim, mais maduras. Você é nova, vai. Eu tô com 34. Tá nova. Também, senão eu vou me chamar de velho, não posso. Mas assim, pessoas até de 40, 50 anos, ex-executivos que começam a trazer um nível de maturidade bem legal para esse mercado. Eu estava conversando até recentemente com um grupo de empresários que, na verdade, está montando uma startup, né? Ligada também a vinhos, e todos são, como eles chamam, cabeça branca, sabe? Mas eu acho isso muito interessante, porque eles buscaram a gente aqui justamente para prestar serviços de consultoria e tecnologia, e a gente hoje tem uma frente de Venture Builder aqui, né? Para negócios mais iniciantes, e buscaram a gente justamente para buscar esse tom mais, segundo eles, mais jovem, nesse sentido, para trazer essa dinâmica de velocidade que a gente tem, né?
Mas o que eu achei legal é que eles vêm com uma bagagem surreal em termos de negócio, sabe? Eles ali tinha CFO de grande, um dos sócios, né? Ele é CFO, ele já foi CFO de empresas, eu não posso citar o nome, mas assim, empresas que, cara, bilhões, assim, IPOs marcantes, e o cara tratou disso tudo. Então ele vem para um mercado, apesar da gente dizer que esse mercado é muito veloz, precisa de gente jovem, cara, mas ele traz uma maturidade muito boa, né? E aí o mercado fica maduro como um todo, porque eu acho que a gente precisa muito disso no Brasil, né? Esse conceito de startup junto um monte de gente doida, assim, que quer fazer um monte de coisa. Eu acho que é o verdadeiro significado, às vezes, da diversidade, né? Não é só diversidade, às vezes, né, ideológica, racial, etc., mas é uma diversidade de mercado, né? Eu acho que dá para juntar várias tribos, né, e você fazer o negócio crescer, assim. Então, às vezes, no início, se tinha muito preconceito com empresas mais maduras, né? Algumas startups se posicionavam com, não vou contratar ninguém de empresas grandes. Um CEO uma vez usou um termo comigo, você trabalhou em empresa gordona. Aí eu pensei, mas a empresa, ela já foi um dia menor, né? Se tem uma trajetória, então dá para ter esse mix legal, né? Da maturidade dos cabeças brancas, né? Pessoas que vieram de mercados tradicionais com a energia e a vitalidade da startup. Então, acho que é um match, assim, incrível, que funciona muito bem. Por fim, não menos importante, Bárbara, queria que você desse uma dica. Eu sempre peço para quase todos que passam aqui uma dica para quem quer empreender com tecnologia, que quer conectar essas pontes, que quer de fato disruptar em mercados assim pouco desenvolvidos. O que você daria enquanto dica para esse empreendedor que quer fazer aí uma tech da vida e quer se lançar no mercado e ter sucesso, como a Flapper está tendo? Então, acho que a minha dica é a persistência com o pé no chão, né? A gente vê muito aí as pessoas falando, tem que ser resiliente, tem que ser isso, ter do propósito, mas a gente precisa ter o pé no chão, né? A gente saber da realidade. Às vezes a ideia é muito boa, mas você não tem mercado, né? Então eu vejo muita gente se frustrando e às vezes a gente vê um funil tão fininho, né? Não é mesmo, né? Você mesmo falou que chega num series, sei lá, G, a pessoa é 1%, meio por cento das startups que conseguem avançar, fazer a IPO, então, né, reduz muito ainda. Então, a pessoa ser persistente, resiliente, mas com racionalidade e pé no chão. Para a gente ter esse entendimento do mercado, ter esse entendimento racional e não ir dando murro em ponta de faca, né? Porque o empreendedor, ele tem aquela paixão, ele quer ir, ele vai no negócio, mas a gente precisa ser um pouco realista também, né? É bom ser sonhador, é bom ter o propósito, né? Mas a gente precisa ter o pé no chão, assim, para não se frustrar lá na frente. Então, mineira, né? Eu sou mineira, a gente é mais conservadora em alguns pontos. E eu vejo que muita gente, às vezes, não dá certo, não porque o negócio não é legal, é porque quis ir além do que o negócio pedia, né? Então, você está aqui no estágio inicial, você está precisando de um anjo e você está olhando lá, Venture Capital de Series B. Não, cada parte no seu tempo, né? Ter racionalidade, ter pé no chão, entender o propósito do sonho, sim, mas entender ele no dia a dia e na realidade para evitar grandes frustrações. Só complementando, uma empresa buscou a gente aqui, você me lembrou claramente esse pessoal, onde eles queriam captar. Eles não estavam operando, eles tinham uma ideia, fizeram um plano de negócios muito bonito, e é aquela história que o Excel aceita qualquer coisa, né? E aí, isso é verdade. E aí eles, um deles era até bom em finanças, mas aí ele fez um erro grosseiro, né? Que ele conversou com alguns fundos, os fundos falaram, não, aplica, achei a ideia legal e tal. Aí ele veio aqui pra gente conversar e tal, perguntou o que a gente achava do negócio, e aí ele fez uma coisa que, nossa, se você está escutando a gente, nunca faça isso. Ele disse que o mercado endereçável era, tipo assim, não sei quantos bilhões, que no primeiro ano ele conseguiria fazer, sei lá,
2 milhões, nada contra disso, mas no segundo ano ele ia fazer 50 milhões. Nossa! E aí eu falei, até então, assim, sei lá, né? Mas vamos ver o que esse cara apresenta. Só que aí ele queria um investimento de 250 mil. Eu falei, meu amigo, 250 mil, ele, não, mas a gente quer chegar a 1 milhão. Eu falei, cara, com 1 milhão, onde você vai investir isso? Ele, eu vou investir em marketing para tracionar. Mas quanto que você vai investir em marketing? 50%. Cara, você está dizendo que você vai fazer 100 vezes o investimento inicial em faturamento. É melhor que Bitcoin, uai. Meu Deus do céu! Você vai fazer 100 vezes... Esse ROI dele é melhor que Bitcoin, velho. Que isso, cara? E eu falei, meu Deus do céu... E aí queria convencer a gente com números astronômicos. Então, assim, complementando o que você disse, cara, muito pé no chão, né? E uma coisa que você disse durante toda essa conversa cara, opera, né? Como vocês fizeram, opera, rentabiliza, entende o negócio, matura para poder fazer alguma coisa. A gente entrevistou aqui uma empresa muito boa chamada People Saúde. Eles são sensacionais com a Daniela. Só que, assim, eles fizeram algo fora da curva. Eles tinham uma ideia, eles operaram praticamente nada e conseguiram um fundraise de 20 milhões. Muito bom. Só que ela é a exceção, ela não é a regra, né? Ela veio de um mercado financeiro, ela já trabalhava em fundo, né? Então ela sabia muito o caminho das pedras de como e o que os caras queriam ouvir e o que eles queriam investir, né? Então basicamente ela casou um com o outro, mas assim, via de regra, a menos que você não tenha o caminho das pedras, você tem que fazer como... Aí pessoal, você tem que fazer como a Bárbara tá dizendo, muito pé no chão, muita estrada, né? Levar não é bom, a gente acorda, né? A gente levou muitos não. E, assim, e isso dá a casca, né, que a gente precisa para poder fazer o negócio crescer. Então, levar não é importante, viu, gente? Boa. Não é só sim, não. Tem que levar um 100 não para poder conseguir um sim. Boa. Bárbara, queria te agradecer demais pelo papo, agradecer aí seu tempo, adorei a história da Flapper, já vou pegar o teu WhatsApp daqui a pouco, não vamos falar aqui no ao vivo, para quando abrir aí a questão da viagem para as vinícolas, você me avisar. Vou te colocar na lista VIP, pode deixar. Boa. Tá bom, Bárbara, se cuida, um abraço, viu? Obrigada, um beijo, gente, prazer.